Hein? As crianças estão descendo lá para o tempo de culto deles. Eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia, Lucas 13. Nós vamos ler do verso 22 até o versículo 30. Lucas 13, versículo 22 até o 30. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. Deixa a sua Bíblia aberta durante a exposição da palavra do Senhor. Vá acompanhando aí. Vamos ler com fé a palavra de Deus. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro, ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor fala de maneira especial nos nossos corações. Fala, Senhor, no coração da tua igreja. Fala, Senhor, no meu coração. Que a tua palavra nos aproxime do Senhor. Que a tua palavra nos desafie nessa noite. E que nós possamos sair daqui mais parecidos com o Senhor. Que possamos sair daqui com certeza de que nós entramos por essa porta. Nos ensina mais uma vez, Senhor. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Algum tempo atrás, eu acompanhei a Lívia na Embaixada dos Estados Unidos para a entrevista de obtenção do visto. E uma das coisas que mais me chamou a atenção naquele dia não foi a entrevista em si, mas foi a fila que dava acesso para o lugar onde era feita a entrevista. Era impossível não observar as pessoas. Algumas estavam extremamente confiantes, outras extremamente nervosas. Havia quem falasse sem parar para disfarçar a ansiedade que estava vivendo naquele momento. Havia quem permanecesse em silêncio, olhando para o chão. Alguns pareciam ser altos executivos, muito bem-sucedidos, muito bem vestidos. Outros tinham uma aparência comum, simples, discreta. E, inevitavelmente, havia julgamento pela aparência de quem estava na fila, dizendo: esse passa. Aquele não passa. Esse aí parece que tem tudo certo, que vai dar tudo certo, que vai ser aprovado. Aquele ali, aquele não tem chance. Mas quando as pessoas saíam lá de dentro do local da entrevista, aí que vinham as surpresas, né? Alguns que pareciam candidatos certos saíam de lá completamente frustrados e decepcionados. Outros que ninguém dava nada saíam sorrindo com o visto aprovado. Sabe por quê? Porque no final das contas, não era baseado na impressão de quem estava na fila que seriam aprovados ou não, mas era baseado nos critérios de quem estava do outro lado do guichê fazendo as entrevistas.
analisando os documentos. Era quem estava do lado de lá que daria a palavra, se ele poderia entrar ou não nos Estados Unidos. Em Lucas 13, Jesus nos apresenta uma cena que parece com isso. Parece, mas é infinitamente mais séria do que isso. Um visto negado tem a possibilidade de voltar lá em uma outra data e tentar novamente. Só que a porta estreita fechada, nunca mais é possível passar por ela novamente. O texto fala sobre pessoas que tinham certeza de que entrariam no reino de Deus, mas que ficaram do lado de fora. E fala também sobre pessoas que ninguém imaginava ver no reino de Deus, mas que se assentariam à mesa junto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então o grande problema é que nós somos especialistas em julgar os outros, em apontar quem parece que vai estar com Deus, quem vai estar longe de Deus. Ah, esse pode sentar à mesa com o Senhor, esse não pode. Esse aqui eu garanto que vai estar lá, esse aqui não vai estar. Nós somos mestres em fazer isso, em julgar pelo nosso próprio entendimento. Só que Jesus, ele é o que conhece realmente quem pertence a Deus e quem não pertence. Então, nessa passagem, Jesus ensina que o reino de Deus é muito diferente do que qualquer pessoa possa imaginar. E a porta, ela não é tão larga quanto muita gente pensa que é. Do contrário, a porta é estreita. E tem gente que não consegue passar. A proximidade religiosa não é a mesma coisa que pertencer ao reino de Deus. Aqueles que finalmente entrarão no reino vão surpreender muita gente. Eu já falei isso várias vezes. Tem gente que, ao chegar no céu, vai se surpreender e olhar lá e falar: mas você é aqui? Eu não imaginava que você estaria aqui. E do contrário, vai sair procurando gente que não vai conseguir encontrar lá. Então a questão é muito mais séria do que nós imaginamos. Então o que nós vamos refletir hoje está dentro dessa frase: o reino pertence aos que entram pela fé, não àqueles que presumem estar dentro. O reino pertence a quem entra pela fé, e não àqueles que presumem estar certo, mas que na realidade não estão. E a primeira surpresa que Jesus apresenta é essa: a porta do reino é muito mais estreita do que muita gente imagina. A porta é mais estreita do que muitos imaginam. Jesus continua caminhando em direção a Jerusalém. Nós vimos, que desde o capítulo 9, versículo 51, Jesus, ele decide resolutamente a ir para Jerusalém e ele sabia o que aguardava por ele lá. Lucas faz questão de lembrar isso no início do texto que nós acabamos de ler. Ele está indo para o lugar onde ele será rejeitado, onde ele será condenado, onde ele será morto, crucificado. O rei está marchando para a cruz. Mas enquanto ele caminha, ele continua ensinando pelas cidades, pelas aldeias, pelos povoados por onde ele passa. Jesus não desperdiça o caminho para Jerusalém. Ele segue pregando enquanto ele avança para a sua grande missão no Calvário. Vamos ver novamente o que o evangelista escreveu aí nos versículos 22 a 24. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. É nesse contexto de peregrino entre aldeias, caminhando para Jerusalém, que alguém levanta a pergunta: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Aparentemente, parece ser uma pergunta sincera. Talvez essa pergunta seja a nossa pergunta, uma curiosidade genuína do nosso próprio coração. Senhor, são poucos mesmos os que serão salvos? Mas Jesus conhece o coração humano.
Muitas vezes, perguntas espirituais, elas escondem fugas espirituais. Há pessoas que gostam de discutir escatologia, predestinação, fim dos tempos, inferno, soberania de Deus, mas nunca lidam seriamente com a própria alma, com o próprio coração. Os debates em redes sociais são cada vez mais intensos sobre isso. O homem no texto pergunta sobre quantos serão salvos. Jesus responde sobre quem realmente entra no reino, não quem realmente será salvo. Ele não alimenta a especulação, a curiosidade daquele homem. Ele confronta o coração. Entre os judeus, existia a ideia popular de que Israel, como nação, seria salva. Aliás, pensa num povo arrogante, que era aquele povo judeu da época de Jesus. Eles realmente acreditavam que não haveria salvação fora das 12 tribos de Israel. A gente vê esse confronto com Jesus até no livro dos Atos dos Apóstolos, com o próprio apóstolo Pedro, que resistentemente parece que não queria ver que gentios participassem do reino. Até que Deus mostra uma visão, a visão do lençol descendo, cheio de animais impuros, né? Os irmãos conhecem muito bem a história. O próprio Senhor confronta o coração de Pedro, dizendo para ele: o céu é meu, o reino é meu, eu vou colocar lá dentro quem eu quero, e não quem a tua religiosidade permite que entre. A confiança daquele povo estava na descendência, na tradição, na estrutura religiosa. Eles se viam como os primeiros, os exclusivos. Mas Jesus quebra completamente essa segurança carnal que eles tinham. Observe como que Cristo, como a resposta de Jesus. Jesus não responde assim, sim, serão poucos os que serão salvos. Não, você está enganado, vão ser muitos os que vão ser salvos. Olha como que Jesus responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ou seja, pare de especular sobre os outros e examine o seu próprio coração. Essa é a grande tragédia da religião morta. Discutir salvação sem ter certeza da sua própria salvação. Decidir quem vai entrar no céu e não ter certeza se ele mesmo entrará no céu. Há pessoas dentro da igreja que sabem explicar doutrinas difíceis, mas nunca passam ou nunca passaram pela porta estreita. Sabem falar sobre graça, sobre eleição, sobre reino, sobre pacto, sobre escatologia, milênio, mas nunca se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados e confessaram genuinamente a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Conseguem conversar sobre Deus, mas não conseguem abandonar o pecado secreto. Conseguem debater Bíblia, mas não conseguem se render verdadeiramente a Jesus Cristo. Então Jesus está dizendo: esforçai-vos. Essa palavra usada aqui, ela é muito forte. O verbo traz a ideia de agonizar, de lutar intensamente, de entrar numa batalha. Sabe aquela pessoa? Essa semana aconteceu um caso bem curioso no litoral de São Paulo. Um casal saiu para, não sei se os irmãos viram, saiu num jet ski para fazer um passeio e não sabe o que aconteceu. O jet ski virou e os dois se perderam no meio do mar. A moça foi encontrada 42 horas depois e até o momento que eu vi a reportagem, o rapaz não tinha sido encontrado. Mas esse esforçai-vos aqui, eu comparo que seja uma luta pela sobrevivência, pela própria vida. Imagina o que aquela moça lutou 42 horas em mar aberto, tentando lutar pela própria vida dela. É exatamente essa ideia do verbo que Jesus usa aqui. Esforcem-se, lutem, se dediquem intensamente. É como entrar numa batalha para salvar a própria vida. Não é passividade, não é indiferença, não é conveniência religiosa.
Jesus está destruindo a ideia de um discipulado confortável. Jesus está incentivando que a vida espiritual é uma luta constante. É uma luta contra o mal, é uma luta contra o pecado, é uma luta contra os interesses da própria carne, do próprio ego. É uma batalha sem fim, enquanto nós estivermos do lado de cá da eternidade. Mas a gente precisa tomar muito cuidado aqui. Jesus não está ensinando salvação por meio de obras. Jesus não está ensinando que você precisa se esforçar para ser salvo. O próprio contexto do Evangelho de Lucas já destrói essa ideia. O ladrão da cruz não teve tempo para ter obras boas para apresentar para Jesus. O publicano da parábola não tinha méritos para negociar. Zaqueu foi alcançado pela graça antes de qualquer mudança de vida, antes de qualquer transformação prática. Então o que Jesus quer dizer aqui com esforce-se por entrar pela porta estreita? Ele está mostrando que entrar no reino envolve ruptura, arrependimento, renúncia. A graça, ela é gratuita, mas ela não é uma graça barata. Há um preço a ser pago. Jesus pagou o preço maior de dar a própria vida dele naquela cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas a caminhada cristã exige renúncia. Existe luta contra o pecado, existe luta contra o mal. A fé salvadora não é apenas um pensamento frio da nossa mente, ela muda o rumo da nossa vida. A fé salvadora, ela arranca o homem da larga estrada do pecado e o conduz pela estrada que é estreita, pela porta que é estreita, a porta do discipulado, da comunhão com Cristo. Servir a Cristo é muito diferente do que andar com os perdidos que estão longe de Jesus. Exige dedicação, exige uma batalha constante. É como alguém que está numa canoa remando contra a correnteza. Diferente daquele que está a favor das águas e deita e deixa a vida me levar. Não é assim. Nós precisamos lutar constantemente contra um pecado que nos rodeia. Cristo ele não manda o homem especular sobre os outros, mas a se levantar e entrar. Isso é um despertar para uma atitude prática, porque a nossa tendência é sempre olhar para fora. E os outros? E quem nunca ouviu? E os hipócritas? E os religiosos? Enquanto isso, ignoramos o estado do nosso próprio coração. Eu me lembro um dia, numa aula de teologia no seminário, que um daqueles alunos bem chatos começou a apertar o professor. Ele foi apertando. E aí olhou para o professor e falou assim: e na hora que eu encontrar com fulano de tal, em tal situação, como que eu vou fazer com o coração dele? Aí o professor olha para ele e fala assim: eu não estou preocupado com o coração dele, eu estou preocupado com o seu coração, que ainda está muito duro para entender as coisas de Deus. É exatamente isso aqui. Enquanto isso, a gente ignora o estado do nosso próprio coração. Jesus está dizendo: você já entrou? E note, a porta é estreita. Ela é estreita porque o orgulho não passa por ela. A autossuficiência não consegue atravessar essa porta que é estreita. O ego religioso não passa por ela. Os méritos pessoais não conseguem atravessar essa porta. Sabe por quê? Porque a porta é Cristo. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém atravessa Cristo por causa de algo que fez ou que deixou de fazer. Só existe um abraçar perfeito de Cristo pela fé, naquele que confia nele, é salvo por ele e tem o poder de entrar e ser chamado de filho de Deus. Jesus Cristo deu a sua vida na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para que aquele que crer em Jesus pudesse entrar por essa porta. Isso confronta diretamente o judaísmo daquela época, mas também desmonta a justiça própria de quem ainda acha que vai conquistar a salvação por causa de méritos e esforços próprios. A porta do reino não era a porta larga do judaísmo,
baseada em confiança étnica, religiosa, mas é a porta estreita do discipulado. Os judeus pensavam, nós somos filhos de Abraão. Jesus responde, nem todos entrarão. Eles pensavam, nós temos a lei. Jesus responde, esforcem-se para entrar. Eles pensavam, nós somos o povo da aliança. Jesus responde, muitos procurarão entrar e não poderão entrar. Que golpe brutal contra a falsa segurança religiosa. Meus irmãos, proximidade religiosa nunca foi garantia de mudança de vida, de regeneração espiritual. Você pode ter crescido na igreja, ter ouvido sermões a vida inteira, cantar apenas músicas cristãs no seu dia a dia, conhecer linguagem evangélica, servir em ministérios, frequentar cultos há décadas e ainda assim nunca ter passado pela porta estreita. Porque a porta estreita não tem nada a ver com tradição religiosa. Porta estreita é novo nascimento. A fala de Jesus também revela a urgência do evangelho. Há uma janela aberta agora, a graça agora, a oportunidade agora, mas o texto caminha para o fechamento dessa porta. Isso significa que o tempo da misericórdia não permanecerá indefinitivamente. Jesus está reforçando aqui a parábola da figueira sem fruto que foi plantada no meio da plantação de uvas, que nós meditamos alguns domingos atrás. Se não der frutos, a figueira será cortada. A Bíblia não apresenta conversão pós-juízo. A Bíblia não apresenta a segunda chance depois da morte. A porta está aberta hoje, mas ela não ficará aberta para sempre. E perceba uma outra coisa assustadora aqui no texto. Muitos procurarão entrar e não poderão. Isso não significa que pessoas sinceras, arrependidas, serão rejeitadas por Cristo. Nunca. O Evangelho inteiro declara o contrário. Quem vem a Cristo jamais será lançado fora. Quem vem a Cristo é porque o Espírito Santo já deu vida naquele coração, já o regenerou. O próprio Jesus disse isso no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 37 a 39, dizendo o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai é que eu não perca nenhum daqueles que o Pai me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. O problema aqui, irmãos, é que muitos desejarão entrar, mas aí já vai ser tarde demais. Desejarão o céu sem ter desejado a Cristo. Desejarão salvação, mas nunca se arrependeram. Desejarão escapar do juízo, mas nunca quiseram abandonar o pecado. Existe um arrependimento que nasce apenas do medo da condenação e não do amor de Deus. Isso não é um verdadeiro arrependimento. Medo de ser condenado não é arrependimento. Isso é apenas desespero diante das consequências que poderão vir. Por isso que Jesus disse que é para colocar sobre ele toda a nossa vida, porque o fardo de Jesus é leve. O fardo da religião era pesado demais para carregar. Mas Jesus diz, o meu fardo é suave, o meu fardo é leve. Não existe medo para quem tem a segurança de ser guardado por Jesus. Não existe medo para quem sabe em quem crê. No inferno não existirão ateus. No inferno, todos saberão que Jesus é Senhor. Todos que estão lá, obrigatoriamente tiveram que dobrar seus joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor.
só que confessou tarde demais. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém escapará de confessar que Jesus é o Senhor. Só que tem duas situações. Ou prostra o seu joelho hoje, confessa que Jesus é o Senhor e se entrega completamente a Ele e é salvo, ou resiste na miséria da vida e em um momento vai ter que chegar diante de Deus e obrigatoriamente vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. Só que lá não tem mais tempo, o tempo é agora. Cristo nos chama hoje, esforçai-vos por entrar. Lute contra o seu orgulho, lute contra a sua incredulidade, lute contra a sua procrastinação espiritual, lute contra o pecado que você cultiva tão guardadinho no seu coração. Quantos ídolos no coração nós guardamos? Ídolo é tudo aquilo que eu coloco no meu coração no lugar de Deus. E a gente guarda esses pecados de estimação no coração. A palavra de Deus nos convida a abandonar essa velha maneira de viver. Lute contra a religiosidade sem vida. Lute para não descansar, até ter a certeza de que você pertence a Cristo. Porque a porta, ela é muito mais estreita do que muitos imaginam. Mas talvez você possa me perguntar, mas como eu posso ter a certeza de que eu sou salvo? A palavra de Deus responde isso. Romanos 8, versículo 16. O próprio Espírito Santo confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o próprio Espírito Santo que testifica ao nosso entendimento que nós somos filhos de Deus. E essa certeza não gera arrogância. Essa certeza nos conduz à perseverança, à santificação, a uma vida de confiança, de humildade diante de Deus. Essa confirmação nos faz querer a cada dia agradar muito mais ao Senhor e a viver muito mais perto dele, fazendo cada vez melhor a sua vontade. Então, na sequência, Jesus deixa claro que estar por perto é muito diferente do que pertencer ao reino. O ponto 2, se aproximar é diferente de pertencer. Versículos 25 a 27. Olha aí para a sua Bíblia, vamos ver novamente. Versículos 25 a 27. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo, Senhor, abra a porta para nós, ele responderá, não sei de onde vocês são. Então vocês dirão, nós comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Que dureza, né? Aqui Jesus sai da advertência e entra na cena de julgamento. A porta que estava aberta, nesse momento, está fechada. O tempo da oportunidade passou. A graça desprezada agora dá lugar a um juízo inevitável. E perceba algo assustador aqui. Essas pessoas do lado de fora não são pagãos ignorantes. Elas conhecem a linguagem correta. Elas chamam Jesus de Senhor. Elas sabem quem Ele é. Elas tiveram contato com Ele. Elas ouviram seus ensinamentos. O Senhor ensinava lá na rua de casa. O problema dessas pessoas não era a falta de contato externo com Cristo, mas era uma ausência de transformação interior. Eles dizem, comíamos e bebíamos contigo. Tu ensinavas em nossas ruas. Em outras palavras, nós estávamos perto. Mas o problema é exatamente esse. Estar perto é muito diferente de pertencer. Jesus não diz, vocês nunca me ouviram. Ele diz, eu não conheço vocês. Que assustador que é isso.
Isso destrói uma mentira muito comum dentro das igrejas. A ideia de que proximidade religiosa é sinônimo de conversão verdadeira. É duro dizer isso. Mas tem pessoas que pertencem à igreja, mas que continuam sem pertencer a Jesus. No grupo dos 12 tinha um assim. Tinha um que botava a mão no mesmo prato que Jesus, comia com ele e era perdido. Estavam por perto, perto da verdade, mas nunca tiveram uma transformação verdadeira de vida. Perto do evangelho, mas o evangelho nunca entrou dentro do coração. Irmãos, isso mexe com o nosso conformismo. Isso mexe com a nossa acomodação. Pessoas que conhecem o ambiente do reino, mas que nunca entram pela porta do rei. Proximidade geográfica e física com Jesus nunca foi garantia de segurança eterna. Olhe para a multidão que seguia a Jesus, via os milagres de Jesus todos os dias. Olha para o próprio Judas. Estar perto de Jesus não é o mesmo que pertencer a Jesus. Isso deveria nos abalar profundamente. Porque existe uma diferença muito grande entre admirar Jesus e seguir Jesus. Ouvir Jesus e se render a Jesus. Frequentar a igreja local e pertencer à igreja invisível de Cristo. É muito diferente. O texto mostra pessoas tentando usar experiências religiosas como na tentativa de conquistar Jesus pelas próprias palavras deles. Nós comíamos e bebíamos contigo. O senhor tem memória curta? No reino ninguém será salvo por tentar lubridiar aquele que conhece todas as coisas e até a intenção do próprio coração. Ninguém entrará porque teve pai crente, porque nasceu num lar evangélico, porque foi batizado, porque era líder da igreja. Existem muitos que não vão entrar nem porque eram pastores. Ninguém entrará porque conviveu com um cristão sincero. A pergunta não será: você estava perto de Jesus? Quanto tempo da sua vida você passou perto de Jesus? Não é essa a pergunta. A pergunta será: Jesus conhecia você? Jesus te conhece? Jesus sabe quem você é? Jesus conhece lá no profundo do seu coração, naquele lugar onde ninguém consegue sondar? Jesus conhece você? E aqui a gente precisa entender uma coisa muito importante aqui, biblicamente. Quando Jesus diz, não conheço vocês, ele não está dizendo que ele tem falta de informação intelectual, né? Cristo é Deus, e Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Esse conhecer aqui é linguagem de relacionamento, de comunhão, de pertencimento. É o mesmo sentido de João 10. O texto que Jesus fala que ele é o pastor e nós somos as suas ovelhas. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas. Ou seja, o que Jesus está dizendo para essas pessoas é que essas pessoas nunca foram ovelhas do rebanho dele. A gente conhece muita gente, mas muita gente que a gente conhece não faz parte do nosso círculo íntimo de amizade. Não é verdade? Eu posso ser ovelha, mas ovelha de qualquer pastor por aí. Nós precisamos ser ovelha do rebanho, do aprisco, do bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Isso é devastador, porque essas pessoas só descobriram tarde demais que convivência externa com Cristo nunca substitui um novo nascimento, nunca substitui regeneração, nunca substitui a presença do Espírito Santo na vida. E observe outra marca desses falsos discípulos. Além de tudo, eles praticavam o mal. Jesus os chama, vocês todos os que praticam o mal. Essa expressão, ela descreve pessoas cuja vida era marcada pela
iniquidade. Isso é o ponto. O problema, irmãos, nunca é um pecado isolado, nunca é a imperfeição. Porque se nós quisermos achar que nós somos santos, perfeitos, que a gente nunca peca, nós jamais poderíamos nos aproximar de Deus. O problema nunca é o pecado. O problema é a prática insistente no pecado em que nunca acontece o arrependimento. É aquele pecado que acontece todos os dias, recorrente, e aquilo nem acusa mais a consciência. E a prática do pecado é constante, ao ponto da pessoa chegar a dizer: eu conheço Jesus, eu sei que Jesus vai me salvar mesmo, então eu posso lidar com esse pecado a minha vida inteira, porque quando eu morrer eu sei que eu vou ser salvo mesmo. Esse é um grande problema, porque pode correr o risco de, na hora de chegar na porta para entrar, Jesus olhar para você: você me conhece, mas eu não conheço você. Apartai-vos de mim, você que praticou o mal. É muito sério isso aqui. O verdadeiro salvo, ele peca, mas ele luta contra o pecado. O falso convertido, ele faz as pazes com o pecado. Ele adota o pecado como prática comum da sua vida. O pecado não incomoda. Vive praticando o mal, convencido de que está tudo certo. Está tudo bem, não tem problema. O verdadeiro discípulo tropeça, mas ele chora, ele confessa, ele combate a própria carne todos os dias, ele luta, ele se arrepende, ele sofre, e ele corre para Cristo, sabendo que Cristo pagou o preço pelos seus pecados. É muito diferente do que quem tem um pecado de estimação e não quer abrir mão dele. O falso discípulo aprende a conviver tranquilamente com uma vida dupla. Acaba sendo um agente secreto. Ao mesmo tempo que um olha e vê que ele é crente, o outro olha e vê que ele tem a mesma prática de qualquer um que não conhece a Cristo. E talvez aqui esteja uma das maiores tragédias das igrejas evangélicas modernas. Gente suficientemente próxima para conhecer a linguagem da igreja, mas distante demais para pertencer ao Rei que deu a vida pela sua igreja. Pessoas emocionadas, mas não regeneradas. Convencidas intelectualmente, mas que nunca foram convertidas verdadeiramente. Frequentadoras de cultos religiosos, mas nunca cidadãs do reino do céu. E perceba o detalhe assustador da cena aí. Eles começam a bater insistentemente quando a porta já está fechada. Durante muito tempo tiveram oportunidade de entrar, porque a porta estava aberta. Mas agora que a porta fechou, querem entrar a todo custo e não pode mais. Durante muito tempo ouviram, durante muito tempo ignoraram. E agora que não dá mais tempo, eles querem entrar na marra. E agora é tarde demais. Haverá pessoas que reconhecerão a verdade apenas quando já não houver mais possibilidade de salvação. Isso é muito duro. No inferno, ninguém vai duvidar da existência de Deus. Eu já falei isso aqui. No inferno, ninguém vai negar que Cristo é Senhor. No inferno, ninguém vai questionar a veracidade do Evangelho. No inferno, ninguém vai falar que a Bíblia é obsoleta, é coisa antiga, que não serve mais. Isso vai ficar claro. Ninguém será condenado e não terá consciência de que está sendo condenado por causa do seu próprio pecado e da sua própria falta de arrependimento. Só que lá vai ser tarde demais. Aqui existe uma aplicação extremamente necessária para nós. Talvez pode existir pessoas dentro da igreja que estão exatamente nessa condição. Próximas, familiarizadas, adaptadas ao ambiente cristão. Eu conheci gente que queria estar na igreja, mas não queria ser parte da igreja. Tinha filhos pequenos, olhava e falava: eu nunca quero ser membro da igreja, mas eu gosto de estar aqui. Eu gosto de trazer meus filhos aqui. Aqui aprende as coisas boas, aqui tem uma ética boa. Então é bom estar aqui, mas eu não quero fazer parte da igreja. Conheci muita gente desse jeito.
Gente que queria estar perto, mas não queria pertencer verdadeiramente ao povo de Deus. Sabe cantar sobre Cristo, mas não ama Cristo. Sabe defender doutrinas, mas não luta contra o pecado. Conhece tudo, mas o coração continua escravo do mundo. Talvez pode ser alguém que seja aqui. Qualquer um que se aproxima da igreja, mas que nunca verdadeiramente quer se aproximar de Jesus. E talvez o mais assustador seja isso. Essas pessoas do texto pareciam convencidas de que elas estavam dentro. Eles não tinham dúvida de que eles estariam dentro. Porque aproximar é diferente de pertencer. Elas não esperavam ficar do lado de fora de jeito nenhum. Essa é a tragédia da falsa conversão. O engano só será totalmente revelado quando a porta já estiver fechada. Por isso, o chamado do Evangelho hoje não é para você parecer com um crente. O chamado do Evangelho para hoje é você arrepender, entregar a Cristo e mudar a sua maneira de viver. Porque se aproximar é muito diferente do que pertencer. Por isso que o final do texto é surpreendente, né? Tem gente que acha que vai entrar, mas vai ficar de fora. E tem gente que é rejeitado e na cabeça dos outros que acham que vão entrar e não vão entrar, vão ficar de fora. Mas na realidade são esses que vão entrar. Aí que vem a surpresa, né? Quem acha que entra fica de fora e aquele que ficou de fora acha que o outro não vai entrar e na realidade é exatamente ele que entra no reino. Vamos refletir sobre isso aí nos 3 últimos versículos do texto. Quem entrará no reino surpreenderá muita gente. Vamos ler de novo os 3 últimos versículos aí? A partir do 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, só que vocês serão lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Aqui Jesus chega no clímax da advertência, né, do ensinamento dele. Ele descreve 2 cenas acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, banquete, mesa posta, festa, Abraão, Isaque, Jacó, profetas, o reino consumado. Do outro lado, choro, ranger de dentes, gente do lado de fora consciente da condenação, vendo e sofrendo o castigo que recebeu, desespero, juízo eterno. O mais impressionante é isso. As pessoas do lado de fora conseguem enxergar quem está do lado de dentro. Eles veem Abraão, veem Isaque, veem Jacó, veem os profetas, veem o banquete do reino, mas elas mesmas lançadas do lado de fora. O choro aqui, ele fala da miséria eterna, enquanto o ranger de dentes revela o ódio, revolta, desespero diante do juízo de Deus. Isso é muito importante. O inferno não produz santidade. O inferno não transforma pecadores em adoradores. O inferno revela a profundidade da rebelião humana, da dureza do coração do homem. O inferno impõe castigo eterno, consciente àqueles que rejeitaram a Jesus Cristo e ao Evangelho. Não existe possibilidade de castigo intermediário. Um lugar que você vai lá, paga, sofre castigos até você melhorar e depois você é tirado de lá e vai para o céu. Não existe. Ou existe salvação eterna, ou existe perdição eterna. É aqui que Jesus golpeia diretamente o orgulho religioso daquele povo judaico.
Porque os judeus acreditavam que, por serem descendentes de Abraão, já tinham um lugar garantido na mesa com Abraão no reino de Deus. Mas Jesus diz agora: vocês verão Abraão, mas vocês vão ficar do lado de fora. Olha que dureza Jesus estava dizendo para eles. Que cena devastadora. O problema deles era que eles confiavam muito mais na hereditariedade, né? No parentesco, na herança religiosa, do que no próprio Deus da aliança que estava presente na frente deles. Confiavam na tradição, na descendência, na religião, no sistema, nos privilégios espirituais, mas rejeitavam o próprio rei que estava diante dos olhos dele. Então Jesus faz uma das declarações mais surpreendentes do Evangelho. Muitos vão vir do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e vão tomar lugar à mesa no reino de Deus. Isso é para causar até arrepio na gente, né? Sabe o que Jesus está falando? A gente está aqui, mas vai ter um povo do outro lado do mundo, lá em Itapeva, que eu vou comprar com o meu próprio sangue. E aqueles irmãos reunidos lá, no dia 31 de maio de 2026, aquele povo pequeno, sabe aquele povo? Vai ter gente que vai estar sentado lá na mesa com Abraão, e vocês que acham que são bonzões, vocês vão estar do lado de fora. É isso. Aqui Cristo está falando sobre a entrada dos gentios, de gente que não era parte do povo de Israel, dos judeus, gente que não tinha pedigree, gente que não era descendente de nenhuma das 12 tribos, gente improvável, gente desprezada, gente considerada como gentinha, gente pequena, de fora. Enquanto os próprios judeus rejeitavam o Messias, homens e mulheres de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as eras, de todos os pontos do planeta, vai ser alcançada pela graça de Deus. Isso é maravilhoso, porque isso nos deu o direito de fazer parte de um grupo que jamais teria condições de se salvar por conta própria. Gente miserável, pequena, desprezível, mas gente que caiu de joelhos aos pés de Jesus e foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Gente que ama a Jesus de verdade, gente que tem um coração voltado para Ele, gente que não vê a hora de olhar para Jesus e ouvir dele: entra no reino do teu Senhor. Gente que a cada dia grita: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Gente que não aguenta mais as mazelas dessa terra e quer viver eternamente com Cristo. Gente que não tem a mente presa nas coisas desse mundo, mas que tem os olhos voltados para o céu. Gente como eu, como você. Sabe por quê? O reino nunca foi construído por merecimento humano. O Evangelho é a história de pecadores sendo trazidos para a mesa do Rei de graça, sem mérito próprio, sem merecer. Gente que não fez nada para merecer estar lá, mas que o próprio Rei deu a vida dele para comprar o direito desse povo que foi alcançado pela graça de ser chamado de filho de Deus. A Bíblia inteira narra histórias desse tipo. Quantos gentios foram agraciados? Olhe para Raabe, aquela prostituta de Jericó. Valia o quê para aquele povo? E acabou parando na genealogia do Salvador. Gente como Ruth, uma moabita, que abraçou a fé da sogra e virou as costas para o próprio povo e amou ao Senhor e entrou. Zaqueu, o publicano. Lucas, que não era judeu, que era um gentio, que escreveu o evangelho que nós estamos estudando. O ladrão na cruz, que é gente mais desprezível do que o ladrão na cruz que estava sendo crucificado porque merecia e ouviu da boca do rei
Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Publicanos entraram, prostitutas entraram, gentios entraram. Enquanto isso, está cheio de religioso ficando do lado de fora. Porque o reino não pertence aos orgulhosos, o reino pertence aos quebrantados de coração. O reino não pertence aos autossuficientes, o reino pertence a quem reconhece a sua própria miséria, sabe que não merece, mas que confia e é grato pela graça que o alcançou. Aqueles que reconhecem seu pecado, reconhecem que não merece, mas reconhecem que tem um Salvador que os livrou da culpa, do inferno e da morte. O reino não pertence a quem confia na própria justiça, pertence a quem se lança nos braços de Jesus e confia na justiça de Cristo. Então Jesus, encerrando, ele diz: há últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão últimos. Isso aí não é um slogan motivacional, né? É uma sentença de julgamento. Os primeiros eram aqueles que se julgavam naturalmente dentro. Aqueles que não tinham dúvida nenhuma que eles pertenciam. Eram os judeus religiosos, os escribas, os fariseus, gente cheia de privilégio espiritual, gente que tinha pedigree, né? Que tinha nome. E os últimos eram os desprezados, os gentios, pecadores, marginalizados, os improváveis, gente sem defesa, sem posição espiritual aparente. E aí o reino pega e inverte tudo. Jesus entra virando a pirâmide religiosa de ponta cabeça, né? Jesus pega a ponta da pirâmide e crava no chão, né? O reino surpreende, sabe por quê? Porque Deus não vê como os homens veem. É exatamente o que Deus fala para Jessé, através do profeta Samuel. Os homens olham para a aparência, Deus olha para o coração. Os homens olham para o que está do lado de fora, Deus conhece a intenção do nosso próprio coração. Aquilo que ninguém conhece, que às vezes nem o próprio cônjuge conhece, que vive com você 40 anos, 50 anos da sua vida e não conhece. Deus conhece. Às vezes Deus conhece coisas da gente que nem a gente mesmo conhece. Os homens olham a aparência, Deus vê arrependimento genuíno. Os homens olham para o currículo religioso, Deus olha para o novo nascimento. Os homens observam reputação externa, Deus examina, esquadrinha o coração. Os homens olham para a reputação, Deus olha para dentro, para a fonte, para aquilo que a gente deve guardar. Meus irmãos, isso deve produzir temor em nós. Porque é possível alguém parecer o primeiro na igreja e ainda assim fazer parte dos últimos. É possível alguém ser admirado espiritualmente, conhecido, valorizado, cheio de aparência piedosa, respeitado religiosamente e ainda assim nunca ter entrado na porta estreita. Enquanto isso, pessoas improváveis que os religiosos olham e não dão nada, podem ser pessoas que o Senhor já mudou o coração. Pessoas que já foram alcançadas soberanamente pela graça de Deus. Pode ser que alguém de vocês já tenha pensado, né? Mas não tem esperança para mim. Meu passado me condena, minha ficha é muito manchada. Eu já fui longe demais. Eu já pequei demais. Mas é exatamente esse tipo de gente que Jesus gosta. Sabe? Aquele que acha que não pode mais nada. É esse que Jesus transforma e muda. E faz brilhar no meio das trevas desse mundo.
O evangelho não é uma recompensa para gente boa, para bonzinhos. O evangelho é um milagre da graça que transforma pecadores arrependidos. A mesa do reino não será ocupada por pessoas impressionantes. Será ocupada por pecadores que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Talvez essa seja a maior surpresa do reino. Muita gente que parecia perto foi para longe. Muita gente que parecia longe agora está sentada à mesa com o Cordeiro. Então, meus irmãos, não confie em aparência religiosa, nem do outro, e muito menos na sua. Não confia. Não olha, porque o outro parece ser bonzinho demais. Olha para o seu próprio coração. Não confie em tradições. Não confie em tempo de igreja. Não confie em conhecimento bíblico, mas que não tem vida transformada. Entre pela porta estreita. Corra para Cristo. Abrace a Jesus enquanto ainda é tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Arrependa-se enquanto a porta ainda está aberta. Porque quem entrará no reino vai surpreender a muita gente. Para a gente terminar aqui, vocês se lembram que no começo da passagem, o que o homem perguntou para Jesus? Senhor, vão ser poucos os que vão ser salvos? Jesus nunca respondeu essa pergunta, né? Ele ensinou tudo isso que a gente acabou de meditar, mas ele não responde a pergunta de quantos entrarão. A pergunta mais importante, então, não é quantos vão entrar. A pergunta mais importante que a gente tem que meditar e levar para casa hoje é: eu entrarei? Eu vou entrar? Essa é a única pergunta que importa. Não importa há quantos anos você frequenta a igreja, não tem tempo de casa para ir para o céu. Não tem tempo de casa. Tem gente que viveu 40 anos no Evangelho e pode ser que ainda não entrou pela porta. E tem gente que no último segundo vai ser salvo, como o apóstolo Paulo diz, como pelo fogo, né? Como a casa pega fogo e sai correndo e é salvo com a roupa do corpo. Perde tudo e entra com nada, só do jeito que ele está vestido, mas entra. Então a pergunta para nós é: você já passou pela porta estreita? Você já pulou nos braços de Jesus? Se hoje a porta se fechasse, você estaria pro lado de dentro ou pro lado de fora? Porque um dia a surpresa vai acabar. A fé vai dar lugar à visão plena, o conhecimento pleno de Deus. O rei vai revelar quem realmente pertence ao reino e quem não pertence. E naquele dia, ninguém vai precisar preocupar com quem entrou, com quem ficou de fora. Cada pessoa vai se deparar com apenas uma realidade, das duas únicas que são possíveis, né? Eu estou com Cristo ou estou eternamente afastado de Jesus? Por isso, não saia daqui confiando na sua religiosidade. Não saia daqui confiando na sua história. Não saia daqui confiando na aparência espiritual sua ou de qualquer pessoa que seja. Pare de olhar para pessoas. Pare de se espelhar em alguém que pode cometer os mesmos pecados que qualquer um de nós cometemos. Olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pode ser que tenha gente que tenha se magoado, porque se espelhou em alguém e essa pessoa não foi aquilo que você esperava que ela fosse. Olhe para Cristo. Foi Ele que deu a vida na cruz. Foi Ele que pagou o preço pelos nossos pecados. Corra para Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Creia no Evangelho. Entre pela porta enquanto ela continua aberta. Porque ela ainda está aberta. Nós ainda estamos no tempo da graça. Como a palavra de Deus diz, hoje é o dia aceitável da salvação. Se alguém ouviu a voz de Deus, não endureça os seus corações, como aquele povo fez lá no deserto. A porta não vai ficar aberta para sempre. Ainda
está aberto. Jesus ainda está presente. O Rei ainda continua ensinando. Ouça a voz do Senhor e se entregue a Ele verdadeiramente. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor,